como escolher fundos imobiliários mais baratos e com maior rentabilidade e rendimentos. Você que é iniciante, você precisa assistir esse vídeo para você ver como escolher esses fundos imobiliários mais baratos. Inclusive, eu estou mostrando para vocês essa tabela aqui. Vocês vão entender através desse vídeo como que eu cheguei nessa tabela. Então, assista aqui comigo a esse vídeo até o final. Então aqui, ó, você que é iniciante e nunca investiu em fundos imobiliários e quer começar a investir no mercado imobiliário aí pelos fundos imobiliários, você pode acessar aqui, ó, o Status Invest. Você vai digitar aí no Google, né, Status Invest, vai cair nessa página aqui. E aí, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí de como você pode escolher fundos imobiliários mais baratos aí e com bons rendimentos também. Então, primeiro, né, aqui no Status Invest já, vocês vão clicar aqui em fins e vai aqui, ó, em busca avançada. Nessa busca avançada, igual vocês estão vendo aqui, ó, tem alguns indicadores que a gente pode selecionar já para separar aí alguns fundos imobiliários da maneira que eu quiser aí, ó. Então, eu vou colocar aqui agora um filtro que eu já tinha deixado salvo antes, justamente para esse vídeo. Então aqui, ó, coloquei esse filtro aqui que eu já tinha separado antes e agora eu vou explicar para vocês. Os segmentos, eu deixei todos os segmentos, né, de todos os fundos imobiliários. A gestão eu deixei ativa. E aqui, ó, o dividendo, que é o quê? Quanto que o fundo imobiliário vem pagando aí de dividendos durante o ano, né? Os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Mas aqui a gente está olhando o dividendo do ano. E aí eu coloquei que os fundos imobiliários que eu vou querer buscar vão ter que ter no mínimo aí 9% de dividendos. Esse outro indicador aqui, ó, é o preço sobre o valor patrimonial. Eu coloquei que eu quero fundos imobiliários, né, nessa busca que já eu vou fazer aqui. Eu quero fundos imobiliários que estejam aí até 10% mais caros do que eles realmente valem. Então, os fundos imobiliários que vão aparecer aqui é que eu vou poder comprar ali, né, pagando até 10% a mais do que ele realmente vale. Então, aqui a gente já tem dois filtros para selecionar melhor ainda ali o fundo imobiliário para investir. Por quê? Se eu estou pagando ali por um negócio, né, que custa menos do que ele vale, é melhor ainda, né? E no caso dos fundos imobiliários, fica a sugestão aí para a gente sempre estar investindo ali, pagando até 10% a mais do que ele vale. Outra coisa que eu coloquei aqui é o percentual em caixa. Aí eu deixei para o fundo imobiliário ter até em caixa, né, 1% aí do valor patrimonial em caixa. Por quê? Às vezes, se esse fundo imobiliário tiver muito dinheiro em caixa, isso aí pode ser ruim, porque esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas no sentido aí do ramo imobiliário. Agora aqui, ó, no número de cotistas, eu deixei aqui para esses fundos imobiliários, né, para a gente até aumentar um pouquinho o filtro, eu coloquei no mínimo aí 70 mil cotistas. Aqui no dividendo carg de 3 anos eu não coloquei, no valor carg também não. Por quê? O dividendo carg em 3 anos é quanto que o fundo imobiliário vem aumentando aí seus dividendos, né, nos últimos 3 anos, e o valor CAG é quanto que ele vai aumentando o valor da cotação nos últimos 3 anos. Então isso aqui eu descartei, e aqui eu coloquei a liquidez média diária. E aí eu coloquei essa liquidez média diária de no mínimo 1 milhão aí por dia. E significa que se eu fosse, né, um investidor, ou se um de vocês for um investidor que tem mais dinheiro para colocar ali, mais dinheiro para aportar, e aí tiver, por exemplo, né, 500 mil reais, 700 mil reais, ou até 1 milhão de reais, os fundos imobiliários que vão aparecer aqui na pesquisa, vocês conseguiriam investir e tirar o dinheiro no mesmo dia. Ou seja, tem uma liquidez alta aí, né, uma liquidez de 1 milhão de reais por dia. E aí fica interessante, né, para quem tem mais valor para aportar aí. E o patrimônio aqui eu corrigi, porque antes estava 200 mil e tem que ser 200 milhões. E aí, vou até salvar um filtro aqui para vocês verem. Mas aí, ó,
aqui eu deixei agora para os fundos imobiliários que vão vir aqui ter no mínimo 200 milhões de patrimônio. Agora eu vou clicar aqui em buscar. E agora aqui eu vou separar aqui, eu até já fiz o download dessa tabela e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aí ó, a gente vai poder ver o que? O preço aqui, só para vocês terem uma noção, do menor fundo imobiliário que me apareceu aqui, né? Seguindo esses critérios que eu coloquei aqui. O menor preço do fundo imobiliário que eu coloquei aqui está de R$9, né? Tem alguns que chegam a 40, 50, 80 reais. E o maior preço está sendo aqui de basicamente aí R$160. Agora a gente vai para a primeira tabela aqui para vocês verem. Nessa tabela tem os fundos imobiliários que estão seguindo o filtro que eu pedi. E aqui vocês podem ver que tem alguns que estão verdes, né? E os outros não. O que eu fiz? Eu peguei alguns fundos imobiliários, né? Separei alguns aí que eu conhecia mais. E por meio disso aqui, eu fiz uma carteira. E eu vou mostrar essa carteira aqui para vocês nessa tabela aqui, ó. Foi isso aí que eu fiz. Mas qualquer um desses fundos imobiliários aqui acaba ficando interessante aí para o investidor iniciante investir. É claro que vocês têm que estudar direitinho antes de colocar o dinheiro de vocês. Mas pelos critérios que eu coloquei ali, fica interessante para o investidor começar a investir ali e entender como que funciona o mercado imobiliário aí, o mercado, né, dos fundos imobiliários. Agora aqui na tabela a gente vai ver esses fundos imobiliários que eu já tinha separado antes, né? E eu coloquei aqui todos os dados, né, de cada um deles. E aqui, ó, o nome, né, de cada um dos fundos imobiliários que eu mais conhecia, tá aqui. O valor, né, por cota de cada um deles também tá aqui. E o dividendo deles, né, cada um aí pagando um dividendo diferente. E aqui os últimos 12 meses, né, quanto que cada um desses fundos imobiliários pagou aí nos últimos 12 meses. E no último mês também, quanto cada um deles pagou. Aqui eu vou colocar a quantidade. E aí a gente vai ver a renda por mês de cada um deles a partir da quantidade, né? E o investimento total aí que o investidor faria ao adquirir uma ou mais cotas desses fundos imobiliários aqui, né? E, como eu estava dizendo, esses fundos imobiliários que eu coloquei aqui poderia ser uma carteira aí diversificada. Igual mesmo a gente está até vendo aqui, ó, como que ficaria essa carteira. Claro que como tem um fundo imobiliário que é esse aqui, ó, o VGHF11, que custa R$9, nessa carteira ele ficaria menor. E aí o investidor teria que alocar mais, né, colocar mais dinheiro nele, né? Como ele é R$9, em comparação aos outros que estão por volta dos 80, R$100, seria interessante, em vez do investidor comprar uma cota só, comprar 10 cotas, né, para chegar no valor aí de R$90. E assim deixar a carteira bem diversificada. Falando sobre diversificação da carteira, vocês vão ver que tem alguns fundos imobiliários que estão em azul mais escuro e outros que estão em um azul mais claro. Esses que estão em azul mais escuro são os fundos imobiliários de papéis. Então, todos esses fundos imobiliários aqui, né, que estão no azul aí mais escuro, são os fundos imobiliários de papéis. E os fundos imobiliários que estão no azul mais claro são os fundos imobiliários de tijolos. Tá, mas por que vocês têm que saber disso? Porque é importante, né, para todos os investidores diversificar a sua carteira de investimentos. Então, como eu quis trazer essa carteira aqui de amostra para vocês, né, com uma carteira mais diversificada, eu coloquei aqui tanto fundos imobiliários de papéis quanto fundos imobiliários de tijolos. E vocês vão perceber também que os fundos imobiliários de tijolos vêm pagando menos dividendos em relação aí aos fundos imobiliários de papéis. E aí que fica a questão aqui e até um aprendizado para vocês. Não é porque os fundos imobiliários de papéis, né, pagam mais que você pode ter uma carteira com mais fundos imobiliários de papéis, né? Ou só com fundos imobiliários de papéis. Vocês também precisam ter uma carteira com os fundos imobiliários de tijolos, pois assim vocês vão fazer uma diversificação e estarão colocando o seu dinheiro em uma renda real e uma renda nominal. Porque os fundos imobiliários de tijolos, eles são donos de imóveis reais.
e esses imóveis reais vão ter valorização. Então, o cotista vai ganhar ali em valorização patrimonial e também em dividendos, já que esses contratos, né, desses fundos imobiliários são reajustados ano após ano. E os fundos imobiliários de papéis, vocês vão perceber que existe ali no curto prazo um pagamento maior de dividendos, porque se a Selic está alta, né, igual está agora, esses fundos imobiliários de papéis tendem a pagar mais. Em momentos de Selic baixa, eles vão tender a pagar menos. Então, por isso que dá para a gente perceber que esses fundos imobiliários de papéis estão envolvidos aí com ganho nominal. Eles dependem, de certa forma, da Selic. Se a Selic está alta, eles vão pagar mais. Se a Selic está baixa, eles tendem, né, a pagar menos. E aí é bom a gente ter essa diversificação aí para nos proteger do risco, né, de perder dinheiro. E aí eu também fiz aqui uma média de dividendos dessa carteira aqui e a média, né, desses fundos imobiliários aqui está em 12,95%. É claro que aqui tem alterações, né, porque esses fundos imobiliários podem ter pagado mais dividendos no ano passado e nesse ano pode ser que eles pagam menos. E aí pode ter alteração aqui. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa média aqui está de 12,95. Agora, vocês vão ver aqui também que eu coloquei aqui, ó, essa média da renda por mês. E aí, para vocês entenderem mais, se eu colocar aqui, ó, uma cota, a gente vai ver que aqui, né, tá a R$ 9,42. Isso significa que R$ 1.000, né, R$ 1.000 investidos nessa carteira aqui, comprando uma cota de cada um desses fundos imobiliários, daria uma renda por mês de R$ 9,42. Então, precisaria que R$ 1.000 fosse vezes 10,65%, dividido por 12, para dar R$ 9,42. Ou seja, a média, né, dessa renda por mês aí acaba ficando, né, no ano de R$ 10,65, pelo que esses fundos imobiliários vêm pagando aí para os seus cotistas, né? Agora a gente vai ver aqui alguns números para vocês verem como que é possível receber dinheiro todos os meses, né? Dividendos aí todos os meses desses fundos imobiliários. Então aqui, né, como tá aqui uma cota, se você tivesse o valor investido aí em qualquer um, né, desses fundos imobiliários, o valor do investimento fica aqui, você receberia isso aqui por mês em cada um deles. E se a pessoa tivesse essa carteira aqui, estaria recebendo isso aqui. Se o investidor, né, puder comprar mais aí, né, comprar mais 10 cotas, vamos colocar aqui 10 cotas. Se, né, for 10 cotas em cada um desses fundos imobiliários, seria R$ 10.000 e uma renda por mês de R$ 94. Ou seja, aqui a pessoa já colocaria o dinheiro dela para trabalhar por ela. Seria R$ 10.000 e por mês ela estaria recebendo ali R$ 94. Se a pessoa puder comprar mais, né? Puder comprar aqui, sei lá, 50 cotas. 50 cotas, o investidor teria aí R$ 53.000, né? E teria uma renda total por mês, né, na carteira toda aqui de R$ 471. Ah, mas eu não tenho isso tudo aqui para investir não, é muito dinheiro. Realmente, é muita grana. Mas o que você pode fazer, né? Você que é um novo investidor e está começando a investir. Começa comprando uma cota por mês. Não que seja desses fundos imobiliários aqui, pode ser de outros fundos imobiliários. Vai acumulando durante os anos aí, durante os meses, cotas dos fundos imobiliários, que a partir dos seus investimentos vai ter um retorno ali, né, todos os meses. Vocês utilizam o dinheiro ali do retorno, né, para comprar mais cotas, fazendo assim uma bola de neve positiva com o investimento de vocês. Então, não tenho R$ 53.000 para investir, mas você tem R$ 10, porque com R$ 10 tem alguns fundos imobiliários, igual o VGHF11, que se encontra a R$ 10 e tem como você começar a investir. Eu tenho mais, eu tenho R$ 100. Tem outros fundos imobiliários que estão próximos aí ao valor dos R$ 100, que tem como você começar a investir. Então, a gente pode começar a investir com pouco dinheiro, né, pelos fundos imobiliários e ainda receber dividendos todos os meses. Logo, fica interessante para qualquer pessoa começar a investir nos fundos imobiliários. Ela só precisa, talvez, seguir esses passos que eu falei aqui e começar a investir nos fundos imobiliários.
Talvez, né, para esse novo investidor ou essa nova investidora, ela não precisa, né, ele ou ela ali não precisa ter uma carteira com 11 ativos, igual eu coloquei aqui. Pode começar, né, esse novo investidor, essa nova investidora, pode começar ali com 3 ativos. Inclusive, eu recomendo que, para quem vai começar e começa com pouco, começa com 3 ativos, pensa, né, no longo prazo aí, construir uma carteira com 10 até 15, né, fundos imobiliários aí. Mas quando estiver começando, coloca ali na sua carteira apenas 3 fundos imobiliários e coloque esses 3 fundos imobiliários de forma diversificada. Fundos imobiliários de papéis, fundos imobiliários de tijolos, né? Pode ser que você tenha ali 2 fundos imobiliários de papéis, né, que vão te pagar mais, e um de tijolo, para você também não perder a valorização ao longo prazo aí das cotas. E aí, com o tempo, você adiciona um novo ativo aí e vai aumentando o número de ativos que você tem na carteira. Mas apenas comece a investir, começa a comprar fundos imobiliários, né, que assim, com o tempo e aportes constantes, vocês vão poder fazer uma grande bola de neve positiva. Eu falo aqui nesse canal sobre investimentos em fundos imobiliários, ações, fiagros e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a colocar o dinheiro de vocês para trabalhar por vocês. Então, se inscreve aí que aqui vai ter conteúdo toda semana para ajudar vocês a fazer cada vez mais o dinheiro de vocês trabalhar por vocês. Se inscreve aí e me diz aqui se esse conteúdo que eu trouxe aqui ajudou vocês a pelo menos entender aí alguns fundamentos para escolher o fundo imobiliário para vocês investir. E teve algumas coisas que eu falei também que eu acredito que a partir de hoje, quando vocês, né, forem olhar ali para os fundos imobiliários, vai ficar mais fácil de você saber se o fundo imobiliário está barato ou caro. Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo que eu trouxe aqui, e também é bom a gente sempre estar correndo atrás aí de aprendizado. Eu mesmo sempre busco aprender cada vez mais aí sobre os fundos imobiliários e outros ativos. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui, e para você continuar aprendendo, eu vou deixando esses vídeos aqui que eles vão poder ajudar vocês aí na jornada de investidor ou investidora. Obrigado por você ter chegado até aqui. Valeus!